Queridos, a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, Mateus capítulo de número 25. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu louvo a Deus e agradeço a toda a diretoria aqui do Departamento da Terceira Idade, na pessoa do presbítero Isaías, a sua esposa e demais lideranças que estão aqui de outras cidades. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Zilmar, pastor Valdir, pastor Adriano, pastor Travasso, pastor que deu uma saidinha também. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do Eduardo e da Janaína, e é muito bom. Também louvar a Deus pela vida da minha esposa, né? Ela me deu um susto terça-feira, do nada. Estamos numa batalha espiritual muito grande de oração e guerra travada. E ela tive que levá-la ao hospital com suspeita de infarto, né? Só que ontem eu tive um sonho. Eu estava orando e dormi. E eu sonhei que o meu portão estava aberto, eu escutava o portão abrindo, e eu saía, e o Thomas e o Pierre estavam brincando com um leão. Era um lindo dia de sol. E eu fiquei preocupado, meus filhos brincando com um leão, e a Dani também passava a mão nele, e eu falava assim, meu Deus, mas isso é perigoso. E o leão falou para mim, eu estou aqui para devorar os inimigos da tua casa. Deus está neste lugar, o Espírito Santo está neste lugar. Ele está nos dando vitória. Te amo, viu? E eu falei para ela, hein? Se você morrer, eu lhe mato. Tu trata de ficar viva, que nós temos muito o que fazer ainda. Mateus capítulo 25, quem achou diz amém. Obrigado, Isaías. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas com as suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem pode dizer amém? Antes de sentar-se, repita comigo, não durma sem encher a sua lâmpada. Pode sentar-se. Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e não suportando a sã doutrina, darão ouvidos a doutrinas de demônios e cercar-se-ão de falsos mestres, conforme a própria concupiscência. Essa é a previsão paulina no que tange aquilo que chamamos de escatologia cristã. O mundo está caminhando moralmente para o declínio, ele está caminhando espiritualmente para a sonolência. Mais do que nunca nesta noite, como uma trombeta, Efésios capítulo 5 e verso 14 vem perturbar a consciência e os moradores da terra. Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos
cheios do Espírito de Deus. A Bíblia tem algo que nós chamamos de relógio escatológico de Paulo. Romanos capítulo 11 e verso 13, a Escritura diz em todas as versões possíveis da língua portuguesa: e digo isto conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora muito mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quando nos voltamos para Mateus capítulo número 25, precisamos parar e olhar Mateus capítulo 24, porque Mateus capítulo 24 estabelece sentimentos, emoções e afetos que marcarão o tempo do fim. A Bíblia diz em Mateus 24:10 que os dias que precedem o arrebatamento da igreja serão dias marcados por escândalos. E se você olhar para a política, para a economia e para a própria instituição igreja, os escândalos estão estourando um atrás do outro. Mas eu me consolo com uma fala atribuída a Charles Rod Spurgeon. Um dia, pregando para 6.000 pessoas, alguém o interrompeu no meio da pregação e disse: mostre-me pela Escritura que eu estou errado, e eu abandonarei o tabagismo, os vícios, e eu me tornarei membro desta congregação. Spurgeon respondeu: você não está errado, você está apenas seguindo o curso da sua natureza, mas a igreja segue outro curso. Aquele que é imundo, torne-se ainda mais imundo, mas aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Está chegando o tempo em que entenderemos o último verso que chega a fechar um período de 400 anos de silêncio profético. Sabe o que é que fecha o período de 400 anos de silêncio profético? O profeta Malaquias diz: então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Escute, somos a cultura da performance, somos a cultura da espiritualidade teatral. Há quem finja ser cheio sem ser, mas não dá para fingir ser cheio. Ou você é cheio ou você é vazio. Mas aos que chegaram cheios nesta noite, eu tenho uma palavra de Deus. Ele quer lhe encher, Ele quer lhe encher, Ele quer encharcar a sua vida do seu Espírito. Quem deseja ser cheio do Espírito, levante a mão e adore a Deus. A Bíblia diz que serão tempos de traição, Mateus 24:10, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Será um tempo de aborrecimento, aborrecerão mutuamente. Será um tempo de engano, em que os falsos mestres terão primazia, terão espaço de fala. Mas tem uma coisa: não importa o quanto o falso mestre é habilidoso na arte de enganar, ele tem o engano, mas a igreja tem aquilo que ele não tem: o espírito de discernimento. Igreja não se engana com falso mestre, igreja não se engana quando alguém tenta alimentá-la com algodão doce. Não, Deus nos alimenta não é com carne de cabrito. Ele nos deu o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas este cordeiro ressuscitou e é o mesmo leão que estava no meu sonho, e ele caminha no meio da igreja, dando vitória para o seu povo. A Bíblia diz que será tempo de avanço da iniquidade. Pastor, qual a diferença entre pecado e iniquidade? Pecado é acidente de percurso. Eu posso pecar sem querer, pecar por descuido, pecar por ter caído numa armadilha. Mas para o crente que peca, está escrito: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Iniquidade é diferente. É o indivíduo que acorda
anda com um desejo de afrontar a Deus, aborrecer o sagrado, profanar o que é puro. A Bíblia diz que os dias do fim serão marcados por avanço da iniquidade, mas Mateus capítulo 24, quando vai fazer uma transição para Mateus 25, não termina com pessimismo. Ele diz que apesar de haver escândalo, apesar de haver traição, apesar de haver aborrecimento, apesar de haver engano, apesar de haver avanço da iniquidade, no versículo 12, ele diz que existe uma coisa chamada perseverança. A igreja não se dobra diante da agenda do mal, porque ela é regida por esta constituição. Come desta palavra, porque o único remédio que temos contra o pecado é o poder das Escrituras. Oh, aleluia! Finalmente entramos em Mateus capítulo 25. O autor, que é um judeu, vai descrever, a partir de uma metáfora do casamento, aquilo que é o arrebatamento. A língua grega chama isso de harpazo, tomar velozmente, rápido, porque é isso que acontecerá. Por mais que digam que isso é crença ingênua de crente, quem já teve arrebatamento de sentido sabe que isso é café pequeno. Na hora em que a trombeta soar, a lei da gravidade será anulada e nós subiremos ao seu encontro. É impressionante que há 30 anos atrás, Chico Xavier teve uma revelação e comunicou a toda a comunidade espírita. Ele disse: eu vi uma quantidade incontável de discos voadores que veio resgatar e arrancar pessoas desta terra, mas fiquem tranquilos, espíritas, porque não era nenhum espírita que estava subindo, era um povo chamado crentes, povo de Deus. Na ignorância dele, ele entende que Deus comanda a história. E Mateus capítulo 25, irmãos, tem 3 elementos, e com isso eu quero pregar. Primeiro, na cultura ocidental, quem chega atrasado é a noiva que se preza chega atrasada, para todo mundo ficar esperando ela. Ela é o carro-chefe da festa. Mas na cultura de Israel, não é assim que acontece. Quem chega atrasado é a noiva. Sabe por quê? Pedro disse: muitos têm a sua vinda por tardia, mas ele não quer que nenhum se pereça, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, que se arrependam e que creiam. Sabe o que acontece no dia do casamento? Há um noivado marcado, duração de 1 ano. 1 ano é dado ao noivo para construir uma casa ao lado da casa do pai. Ele não pode mudar de aldeia, ele não pode mudar de cidade, ele vai morar ao lado do pai. E a Bíblia diz então que eles estão discutindo nos dias do casamento. E nesse casamento existem os amigos da noiva e existem os amigos do noivo. Sabe o que é esse amigo do noivo? É algo semelhante ao que nós conhecemos na cultura ocidental como padrinho de casamento. Eu sou padrinho de casamento de algumas pessoas, mas eu sou padrinho no modelo bíblico. No modelo bíblico, se esse casal entrar em crise, eu tenho que parar o que estou fazendo para dar suporte para ele. Se entrar numa crise financeira, eu tenho que repartir o que eu tenho por um tempo. Se eles estão com crises administrativas, eu tenho que dar um jeito de fazer chegar até eles algum tipo de assessoria. Então é uma coisa para a vida toda. Quem está me ouvindo diz amém. E significa que quem é padrinho de casamento ou amigo do noivo tem responsabilidade demais para estar envolvido em guerra barata, em confusão sem sentido, em grupo de fofoca. Chegaram para João Batista, pastora Marinês, e disseram: abre o olho, Jesus está com mais discípulos do que você. Ele disse: eu sou amigo do noivo e eu estou satisfeito com isto. Encontre o seu lugar no reino de Deus, reaja, viva a sua vontade, viva a sua vocação, viva o projeto de Deus para a tua história enquanto é tempo. Mas acontece que no dia do casamento, o pai da noiva diz o seguinte: olha, o noivo fala: eu te dou 5.000 shequéis,
que é a moeda de Israel, pela mão da sua filha. E o pai, em tom de deboche, diz: você está brincando comigo, rapaz? A minha filha sabe trabalhar na amassadeira. A minha filha produz vinho a partir da vide. Ela sabe preparar roupas, sabe costurar. Vamos negociar. E essa negociação dura às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. E enquanto isso, 2 grupos de pessoas estão com pequenas lâmpadas. Quando o dia chega, eles vão para as atividades, mas anoiteceu, eles ficam com aquelas lâmpadas acesas, duração de 2 horas. E para que eles não se esqueçam de que são convidados para uma festa, quem está me ouvindo diz amém. É escolhido na aldeia, pastor Zilmar, um jovem com uma voz potente. Todo mundo conhece ele, sabe quem é. Ele é a voz mais potente da aldeia. Então na escuridão da noite, quando as negociações entram madrugada dentro, eles cochilam, a lâmpada se apaga, mas eles aguardam aquilo que é imprescindível. Surge na escuridão da aldeia aquilo que é chamado de trombeta da aldeia, e ele grita: aí veio o noivo, saí-lhe ao encontro. Todo mundo se levanta, coloca azeite de novo e continua caminhando, mas as negociações estão em andamento. Mais um dia, acabou-se o dia, entrou as trevas e a noite, e lá eles estão distraídos. O texto diz que todas adormeceram. Há 2 palavras para descrever o comportamento dessas pessoas: moras, que significa imprudente, e frônimos em grego, mas isso não tem conotação moral. Isso descreve descuido no modo de viver, no modo de agir. E eles estão lá no meio de uma festa, foram convidados, mas não levaram azeite o suficiente. E de repente a escuridão da madrugada é quebrada por um grito: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. E todo mundo se prepara de novo. Sabe o que é que esse texto está nos ensinando? Primeiro, que todas eram virgens, mas nem todas eram prudentes. Há gente que não tem maldade no coração, não tem maldade no modo de viver, mas leva uma vida cristã e espiritual marcada por descuido. Elas acreditam que Jesus vai voltar daqui a 50 anos. Escute, eu acredito com toda a minha alma que Jesus pode voltar antes deste culto terminar, porque ninguém sabe a hora em que o Filho do Homem há de vir. E quando eu me lembro disso, eu não fico aterrorizado, não, eu quero provar eternamente daquilo que provei na UTI. Que lugar maravilhoso, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração de nenhum homem, é o que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Nesta noite, aos que estão adormecidos, a voz do Espírito grita: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Prepara-te nesta noite, passe a segunda-feira com esse grito na alma, a terça-feira com este grito na alma. As finanças podem esperar, a mesa pode esperar, mas a sua alma é urgente. Esse texto nos ensina que as aparências enganam. Todas eram virgens, mas nem todas tinham azeite. Terceiro princípio que essa passagem nos ensina é que as lâmpadas se apagam porque todos se cansam. O cansaço é inevitável. Gálatas capítulo 3, versículo 8, Paulo diz: e ninguém se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifará, se não desvanecer. Aos que estão nesta noite cansados da batalha, cansados da vida cristã, a vida cristã cansa, a vida cristã é embate. Nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados. Tem hora que a nossa alma diz: Deus, eu preciso de descanso, eu preciso de descanso. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: aqui não é o teu lugar de descanso.
descanso. Coloca mais azeite na tua botija, porque o cronograma e a agenda do reino está prestes a se cumprir. Olhe para o cenário mundial, há toda uma mobilização geopolítica, já estão acenando a figura de um grande líder mundial, mas nós não estamos aguardando o anticristo. Que se prepare a China, que se prepare a Rússia, que se alinhem os blocos. Nós não estamos aguardando uma notícia dos canais de TV nem da mídia, nós estamos aguardando o toque da trombeta. Chegou o Espírito do Senhor está gritando: acorda, desperta, enche a tua lâmpada. Esse texto nos ensina que, embora todos estejam convidados para o casamento, a responsabilidade de ter azeite de reserva é pessoal, é intransferível. Esse texto nos mostra condutas diferentes, com consequências também assustadoras. Todo mundo conhecia a voz daquele rapaz, mas quando ele gritou, as que não tinham azeite ficaram atemorizadas, ficaram assustadas. Sabe por quê? Porque em Israel é crime, é desonra, punido com apedrejamento, você ser convidado para uma festa de casamento e bater na porta depois que a porta se fechou. Escute uma coisa, nesta noite você não veio até aqui para perder a festa, você não veio até aqui para se perder na escuridão da noite. Aos que estão me ouvindo, ouçam o que o Espírito diz nesta noite: aí vem o noivo, sair ao encontro. Os que podem levantar a mão, eu sinto uma graça de Deus. Gabor rebai hel esede mandoroviasai lepou edecau evassuminarai. E não é porque o pastor puxou a oração, não. Enquanto ele estava orando, o Espírito de Deus falou ao meu coração: eu estou abatendo potestades, eu estou abatendo potestades, eu estou abatendo potestades. A escuridão está se instaurando do ponto de vista teológico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso. Ande na escuridão quem quiser. O nosso lema é o de Josué: eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos, 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 serviremos. Quem quer servir, receba de Deus azeite nesta noite. Esse texto está tratando de uma questão central: como reagimos aos atrasos. Esse texto está falando do estresse da última hora. Esse texto está falando de que uns agem, outros falam sobre vida plena e sobre plenitude. A gente não foi chamado para ser o povo do discurso, a gente foi chamado para ser o povo da plenitude do Espírito. Eu sei que já contei isso aqui. A repetição é uma pedagogia paulina. Um dia eu estava com um amigo meu aqui, professor de filosofia, e ele muito debochado falou: esses crentes mais velhos, cheios de coisa, né? Eu falei: cutuca para ver. E nós saímos aqui de carro, paramos aqui de frente à presbiteriana, e o irmão que já dorme no Senhor, o irmão Pita, o meu amigo colocou o braço para fora e disse: pai do Senhor, meu irmão, o senhor está esperando o ônibus? E eu falei: lá vem a paulada. Ele coçou a cabeça e aquela vozinha calma dele disse: não, meu filho, todos os dias eu estou esperando Jesus.
Se o ônibus vier primeiro, eu pego. Quando ele falou aquilo, o Espírito de Deus falou comigo: guarde isso, só fala isso quem acredita nisto. Você ainda acredita nisto? Você ainda acredita? Nesta noite eu sinto vontade de dizer para você, eu sei que a semana tem 7 dias, então nesta noite lá vai, aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro, 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 aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. Receba de Deus azeite nesta noite, levante a sua mão. É verdade o que foi dito nesta noite. Jesus está lhe curando. Jesus está curando. Jesus está curando a esperança. Ele está voltando. Eu trabalho estudando culturas humanas e a perversidade no meio delas. Nunca se viu uma cultura e uma geração tão cruel, tão sádica, tão perversa, tão desumana. Ela se caracteriza por aquilo que Paulo disse: sem afeição natural. Antigamente, há 100 anos atrás, nós poderíamos dizer: pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer-se dele? Hoje elas jogam na lata do lixo. Mas essas pessoas que estão condenadas à morte, quantos que estão aqui estavam às vezes numa roda de pneu para ser queimado pelo tribunal do crime? Quantos estavam numa ala de UTI e o pessoal só esperando para mandar para o necrotério? Mas quem determina o tempo da vida é Deus. Quem determina o tempo da sua habitação neste lugar é Deus. Eu estava sentado aqui, pastor Valdir, e eu escutei como se alguém dissesse no meu ouvido aquilo que Zacarias disse: despede, pois, o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Escute esse grito, que será o que acordará a igreja, ou atrairá a igreja. Não pode ser algo que assusta, porque esta voz, ela não é a voz mais de um cordeiro, é a voz daquele que ao morrer como cordeiro, ressuscitou como leão. Eu não me assusto com o rugido do leão, porque este leão é o protetor da igreja, ele é o Senhor da igreja, e ele vem nos buscar, ele vem nos buscar, ele vem nos buscar, ele vem nos buscar. Mateus capítulo 25 tem uma mensagem assustadora, é sobre o encontro certo, mas sem hora marcada. O encontro é certo, os grupos se encontrarão com o noivo, mas ninguém sabe a hora. Eu estou aqui com uma frase atribuída a J.P. Morgan, um pastor americano. Ele disse: todos os dias eu começo naturalmente o meu dia, acreditando que posso levá-lo até o final, mas eu tenho uma convicção da Escritura, de que a qualquer hora o meu Deus e o meu Senhor pode interromper o meu trabalho para começar o dele. Eu sinto a presença do Espírito neste lugar. Fica de pé para a gente orar, fica de pé para a gente orar. Escute, o fato de ele aparentemente estar atrasado não justifica indolência nem sonolência. Ah, Senhor, por que o Senhor veio na hora em que eu não vim? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo, com o qual você foi selado para o dia de Cristo. Sabe de uma coisa maravilhosa? O cansaço fará com que cada um de nós que está aqui vá dormir nesta noite. Alguns mais tarde, porque vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar ao Senhor. Mas todos nós dormiremos. Mas
Mas quem nos atrairá a si é aquele que não dorme, é aquele que não tosqueneja, é aquele que está atento à igreja. E ele nesta noite está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. Quem deseja receber de Deus uma renovação espiritual, vem para frente. Quem deseja que Deus lhe encha do seu espírito, venha para frente. Quem deseja que Deus o visite, venha para frente. Nós estamos num domingo. Domingo é um dia fantástico. As mulheres foram preparar o corpo de Jesus, mas o anjo lhes disse: por que buscais entre os mortos aquele que já ressuscitou? Ele está vivo, Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina. Vem para frente, eu quero orar. Eu não quero pecar no horário. Eu sei que teve uma programação maravilhosa e não é por muito falar. O Senhor falou no meu coração que Ele vai voltar a visitar pessoas como Ele visitava, crentes que tinham sonhos com arrebatamento. Hoje eu estava na mesa, eu e o pastor Marcos, após um jantar, conversando com a irmã Graça, ela contando que não era crente, casada com um marido ímpio e perverso, e ela morreu, estava no caixão, foi ao inferno, foi ao céu. Ela disse: eu quero ficar aqui. Não, volte, que você tem muito o que fazer. Diga para muitos que estão descendo para cá que dá tempo ainda. E ela disse: eu desejo o dia em que eu vou voltar para aquele lugar onde um dia eu fui, não era crente e hoje eu sou crente. Ei, o que te aguarda é a vida eterna, o que te aguarda é o céu, o que te aguarda é a companhia eterna do Senhor. Não se perca na escuridão da noite. Você está percebendo a escuridão na sua casa? Acenda a sua lâmpada, restaure o altar de oração. Deus vai visitar. Eu não consigo tirar da mente. Eu estou aqui para devorar os teus inimigos. A igreja é protegida. A igreja é protegida. Sabe por quê? Porque ela é uma noiva, pastor Reuel. E um noivo de verdade morre pela noiva. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada, explicada, aplicada. É verdade, Senhor, que eu estou entusiasmado, eu estou emocionado, porque, Senhor, eu estou vivo. O Teu Espírito se move em mim e se move no meio do Teu povo. Que nesta noite, Senhor, toda lamparina apagada receba azeite dos céus, e que o fogo do Teu Espírito ilumine a alma, e que haja um processo de ruptura com o pecado e com as alianças malignas, que possamos conservar-nos como templo e morada do Espírito. Espírito Santo, queima em nós como uma lamparina, que sejamos uma lamparina que queima com a presença do Teu Espírito. Onde houver uma mão levantada, Senhor, e um coração aberto, derrama azeite nesta hora, derrama azeite, dissipa as trevas, e que cada alma, Senhor, não sinta mais medo, mas saia daqui dizendo na segunda Maranata, dizendo na terça-feira Maranata, dizendo na quarta-feira Maranata, dizendo na quinta-feira Maranata, na sexta Maranata, no sábado Maranata e no domingo Maranata. Quem recebe esta palavra, levante a mão e dá glória.